Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série estamos procurando analisar possíveis contradições ou aparentes contradições bíblicas, onde parece que Deus fala a Bíblia diz uma coisa aqui lá na frente e ela se contradiz. E nós estamos tentando estudar texto por texto e entender o que pode estar acontecendo ali, tá certo? No vídeo de hoje, nós vamos tentar responder mais uma pergunta que parece muito contraditória na Bíblia. Afinal, será que toda a autoridade vem de Deus? Como eu posso entender Romanos 13, 1 e 2 em tempos de injustiça? Como que eu posso aplicar isso? Se toda a autoridade vem de Deus, por que o mundo está tão injusto da forma que está? Bom, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com seu amigo que você sabe que vai gostar de ver esse vídeo também. E rapidinho aqui falar do nosso curso, né? Curso básico em teologia, onde eu vou apresentar a teologia para você, eu vou pegar você pela mão e vou te mostrar dentro do seu tempo, com aulas curtas e objetivas, para você aprender teologia, aprender a estudar a sua Bíblia em casa aí, tá certo? Vamos lá então, o texto base vai estar aqui, ó, Romanos 13, versículo 1 e versículo 2. Muito bem, então para a gente começar aqui, é importante algumas perguntas que a gente pode fazer. E se o governo for corrupto? E se as leis forem injustas? E se as autoridades oprimirem em vez de proteger? Será que mesmo assim essa autoridade ela vem de Deus? Mas mesmo assim Paulo diz, toda autoridade vem de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Olha que forte isso aqui. Bom, esse texto tem sido usado ao longo da história para justificar opressão, regimes autoritários e até mesmo abusos religiosos. Mas será que realmente foi isso que Paulo estava ensinando? Será que eu não estou fazendo aqui aquilo que eu sempre falo, analisando um texto fora de contexto e aplicando uma heresia sobre o pessoal? Então nós vamos entender o que realmente acontece aqui. O texto completo está assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo à ordem de Deus. Bom, então vamos ver o contexto em que a carta é escrita, né? Então vamos pontuar isso aqui. Qual foi o contexto? A carta aos Romanos ela é escrita para os cristãos que estavam em Roma, que era o quê? Era a capital do Império Romano, que era um governo pagão e um governo opressor da época. Um governo opressor da época. Quem era o imperador na época? O imperador era Nero, que era muito conhecido pela sua crueldade, tá? Mas mesmo assim, Paulo pede submissão cívica e não idolatria política. Isso aqui era o contexto da carta aos Romanos. Agora, outra coisa que eu tenho que entender é o princípio teológico que Deus ele é soberano nas Escrituras. Deus ele é soberano. O que é soberania? Soberania é a parte que Deus ele pode fazer o que quiser sem precisar de me dar esclarecimento e explicação sobre todas as coisas. É a autoridade que Deus tem de fazer todas as coisas sem precisar se justificar. E eu, como servo, eu entendo aquilo que Deus faz, sabendo sempre que Deus quer o meu bem, mas que nem sempre eu vou entender o porquê que Ele está fazendo aquilo. Soberania de Deus, tá? Esse é o princípio básico. Então, a autoridade, como princípio, ela vem de Deus. Mesmo quando seus representantes humanos nem sempre ajam como deveriam agir. Esse é um ponto. Então, assim como Deus usou Faraó para os seus propósitos e levantou os reis pagãos como Ciro para o seu propósito, ele também pode permitir ou usar governante ímpio para cumprir planos maiores. Tá? Então, Deus sim, ele pode usar governantes para cumprir os seus planos, para trazer juízo, para trazer justiça. Tá? O que Paulo não está querendo dizer?
Ele não está querendo dizer que toda ação de uma autoridade é justa ou que ela é aprovada por Deus. Ele também não está querendo dizer que nós devemos obedecer cegamente, mesmo quando isso contradiz a palavra. Ele não está querendo dizer isso. Ele nem que resistir a governos opressores sempre é rebeldia contra Deus. O que a Bíblia dá base para justificar para nós? A Bíblia dá base para a resistência justa. Daniel, por exemplo, desobedeceu o decreto do rei e continuou orando. E nem por isso o texto diz que Daniel foi amaldiçoado por causa disso. Pedro e João, eles disseram, não importa, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Jesus enfrentou os poderes religiosos e os poderes políticos injustos e ele foi crucificado por isso. Obediência às autoridades nunca deve contrariar a nossa fidelidade a Cristo. Então, o que eu tenho que entender aqui é que o cristão, ele deve ser um cidadão exemplar, mas ele não deve ser um servo de ideologias, tá? Deus nos chama para respeitar as autoridades, mas ele nunca nos coloca, nunca nos colocar esse governo acima do governo de Cristo. Então, quando Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus, é que o princípio teológico da autoridade ele é divino. E que, outra verdade, é que Deus pode usar um líder pagão para cumprir um propósito seu. Isso é fato. Mas com isso, Paulo não quer dizer que você você tem que obedecer cegamente à justiça. Não. Mas o que ele está querendo dizer? Que você tem que procurar ser um cidadão exemplar. Não um servo de ideologias. Exemplo disso eu mostrei aqui, ó. Daniel desobedeceu quando foi preciso ele orar. Pedro e João falou que mais importava obedecer a Deus do que os homens. Então, quando cumprir a lei não implica em contrariar a nossa fidelidade a Deus, nós devemos cumprir a lei, né? Jesus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a lei não implica contrariar a palavra de Deus, a orientação de Deus é que nós vamos cumprir a lei, certo? É isso que a palavra está dizendo. Eu não posso colocar a lei acima de Cristo, mas eu também não posso ser um rebelde sem causa. Eu não posso ignorar a lei. Então, estou falando de um meio. E quando eu estou falando de um meio, de uma temperança, eu também entendo que eu não preciso de ser um servo das ideologias, né? Ou seja, defender uma bandeira política. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia mostra que eu tenho que ser um exemplo, um seguidor de Cristo. Isso é muito diferente, tá? Então, para a gente fechar, podemos dizer que Romanos 13 ensina sobre ordem, sobre responsabilidade e sobre uma submissão consciente, não uma obediência cega. Toda autoridade, ela vem de Deus, mas nenhuma autoridade está acima de Deus, tá? Então isso aqui é muito forte porque nós vivemos num mundo hoje muito polarizado. O mundo hoje é onde, no Brasil, ou você é direita ou você é esquerda, e se você for direito, você é meu amigo, você for esquerda, você é meu inimigo. Ou se você for esquerda, você é meu amigo, e direita, você é meu inimigo. E a gente polariza isso aí, coloca Jesus no meio, coloca a Bíblia no meio, que a Bíblia defende isso, que a Bíblia defende aquilo, e começamos a levantar pessoas para dizer que essas pessoas são de Deus, são enviadas por Deus, e quando você olha, você não vê nada de Deus nessas pessoas, né? O fato da pessoa defender uma bandeira que um cristão defenda, não quer dizer que essa pessoa subscreva tudo o que um cristão defenda, tá? O fato de uma pessoa não defender uma bandeira que um cristão defende, não quer dizer que ela também subscreve tudo o que é contra os cristãos.
Então eu tenho que ter temperamento, eu tenho que ter temperança, sabedoria para orar a Deus e saber como agir politicamente, principalmente, né? A quem eu vou colocar, a quem eu vou tirar, a quem que eu vou dar o meu voto. Não é simplesmente ir por uma militância, por um lado ou por um outro, simplesmente por questões de partidos políticos. Ah, mas aqui não está falando só sobre isso. Sim, mas se você desce a sua liderança, você aplica isso para qualquer lugar, né? Tem pessoas que às vezes essa autoridade ela é dentro do pastor da igreja. E tem pastores que agem com uma autoridade que a Bíblia não está mandando, e as pessoas de lá veem o pastor acima de Deus. O pastor falou, tem que fazer e pronto, acabou. É o pastor fulano de tal. E aí a igreja não é mais a igreja do Senhor Jesus, é a igreja do pastor. Quando você vê os cartazes de festa, o nome do pastor já estampado com todo, né, rigor ali. E o nome de Jesus, às vezes, nem aparecendo no cartaz, vai aparecer. Tá certo? Espero que você tenha gostado, que tenha sido esclarecedor para você. E na semana que vem a gente volta com mais questões aí sobre esses termos. Tá certo? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.